Com o aumento das tensões na guerra da Ucrânia, muito se deve ao aumento dos ataques ucranianos com mísseis de longo alcance sobre o território russo, as manobras nucleares russas e a possibilidade dos Estados Unidos e britânicos estenderem a presença de mísseis nucleares e também convencionais defensivos, como aos SM-6 e Tomahawk, em toda a Europa nos próximos meses. Novas informações divulgadas pelos russos mostram exatamente os possíveis alvos europeus de ataques nucleares da Rússia. 4 décadas atrás, os Estados Unidos implantaram mísseis nucleares de cruzeiro e Pershing II na Europa para combater os SS-20 soviéticos, uma medida que alimentou as tensões da Guerra Fria, mas levou em poucos anos a um acordo histórico de desarmamento. Em 28 de junho, o presidente Vladimir Putin disse publicamente que a Rússia retomaria a produção de mísseis terrestres de curto e médio alcance, algo que o Ocidente suspeitava que já estivesse fazendo. E isso foi relatado pela primeira vez por Donald Trump em 2018 e 2019. Inclusive, na época, o presidente americano saiu do tratado INF, que limitava mísseis de curto e médio alcance em terra, por violações de Putin. Todos os analistas repudiaram a ação de Trump na época, dizendo que o presidente cometeu uma medida retrógrada do combate às armas nucleares, sendo que a Rússia havia violado o acordo de 1987, acusando o mandatário americano de incitar a guerra nuclear. Mas Trump estava certo. Putin, ao anunciar a retomada da produção de mísseis nucleares terrestres, também tomaria decisões sobre onde colocá-los. Especialistas em segurança presumem que esses mísseis, como a maioria dos sistemas russos, serão capazes de transportar ogivas convencionais e também nucleares. Um oficial russo chamado Sergei Ryabkov, que é aliado do presidente russo Vladimir Putin, alertou recentemente que a Organização do Tratado do Atlântico Norte subestima as ameaças nucleares da Rússia. No entanto, a própria Rússia está se autodescredibilizando com as narrativas de ataque ou retaliação logo após qualquer ataque ou novo desafio imposto na Rússia pelos Estados Unidos ou Ucrânia. Isso porque Moscou não cumpre com as suas promessas de resposta de retaliação. Em meio à invasão russa na Ucrânia, importantes autoridades russas como Dmitry Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, e Valentina Matvienko, senadora de São Petersburgo e presidente do Conselho da Federação Russa, fizeram ameaças de uso de armas nucleares se Moscou for provocada por outro país. Foi então que, em 14 de julho, o canal de TV russo Rossiya 1, patrocinado pelo governo russo, ou seja, claramente o porta-voz de Moscou, exibiu com detalhes todo o processo de ataque nuclear contra as principais capitais europeias durante a sua transmissão no horário nobre na noite de domingo. O programa não foi apresentado simplesmente por um apresentador jornalista, mas por um parlamentar da Duma Baixa da Rússia, Yevgeny Popov, dizendo que quase todas as capitais europeias estarão sob ameaça se nossos mísseis forem posicionados em Kaliningrado, Berlim, Varsóvia, todos os estados bálticos, Paris, Bucareste, Praga e, é claro, as bases americanas na Alemanha. No entanto, talvez Yevgeny Popov não saiba, mas a Europa já foi cercada por armas nucleares da Rússia por Kaliningrado, um pequeno enclave russo, lar de sistemas de defesa como o P-800 Bastion, posicionado perto de Donskoy, cerca de 27 km a oeste de Kulikovo. O sistema Bastion utiliza o míssil SSN-26, a versão 3M55 Yakont, que a inteligência americana estima ser nuclearmente possível. Há também sistemas de mísseis SS-26 Iskander, propriamente o mesmo sistema 9K720 Iskander implantado na Bielorrússia. O canal russo exibiu um mapa destacando possíveis alvos na Europa ao alcance dos mísseis russos. Isso coincidiu com o anúncio da Casa Branca durante a cúpula da OTAN que aconteceu no início de julho, de que instalaria periodicamente armas de longo alcance na Alemanha a partir de 2026, como medida de dissuasão. E como já destacado aqui no início do vídeo, seriam os sistemas SM-6 e os sistemas terrestres Tomahawk. Venha conhecer a minha loja oficial do canal, umapenca.com/área militar.
são mais de 70 produtos de alta qualidade fabricado aqui no Brasil. Cada produto que vocês comprarem estarão ajudando a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja umapenca.com/área militar. Os russos consideram o Reino Unido como o inimigo número 1, depois, é claro, dos Estados Unidos. Durante a transmissão do canal Rússia 1, o parlamentar e apresentador do canal disse, abre aspas, atenção especial à Grã-Bretanha, nosso inimigo tradicional. A Grã-Bretanha está na posição mais vulnerável. Basicamente, 3 mísseis são suficientes e esta civilização entrará em colapso. Fecha aspas. A declaração ecoou o alerta do Kremlin de que a implantação de mísseis americanos na Alemanha poderia tornar as capitais europeias alvos legítimos de mísseis russos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, manifestou-se a respeito dessas novas ameaças dirigidas pelo seu governo através do seu canal estatal Porta-Voz do Governo. Segundo Peskov, abre aspas, a Europa é um alvo para nossos mísseis. Nosso país é um alvo para mísseis dos Estados Unidos na Europa. Então temos capacidade suficiente para conter esses mísseis, mas as vítimas em potencial são as capitais desses países. Fecha aspas. Peskov também deu a entender que um confronto desse tipo poderia minar a Europa como um todo, da mesma forma que a Guerra Fria terminou no colapso da União Soviética. Para Peskov, a Europa está se desintegrando, a Europa não está vivendo seu melhor momento. Em uma configuração diferente, uma repetição da história é inevitável. É claro que Peskov não deu detalhes sobre como a Europa estaria se desintegrando, mas sabemos que moralmente e em cultura está sendo destruída pelo avanço do islamismo e pelas libertinagens provocadas pela descriminalização de drogas e de comportamentos promíscuos. Respondendo ao alerta do Kremlin de que a implantação de mísseis dos Estados Unidos poderia colocar as capitais europeias em risco, um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que a sua nação e a OTAN não buscam um conflito militar com a Rússia, mas qualquer ação militar direcionada contra um aliado da OTAN desencadearia uma resposta esmagadora. Um dos locais em que os Estados Unidos aumentarão o seu sistema de defesa é na Alemanha. Por sua vez, o exército alemão não possui mísseis de longo alcance que podem ser lançados do solo, apenas mísseis de cruzeiro de longo alcance que podem ser disparados por aeronaves, entre eles os mísseis de ataque terrestre Taurus. Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos reduziram significativamente o número de mísseis estacionados na Europa à medida que a ameaça de Moscou diminuía. Agora, os países da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, vêm reforçando suas defesas na Europa após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia em 2022. Nos últimos meses, o Área Militar sofreu pesadas penalizações que derrubou o engajamento do canal, e assim muitos inscritos passaram a não receber nossas notificações. Por isso que eu precisei criar um novo canal, o Analytics, que já ultrapassou a marca de 11 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.